da fé fala sobre o quê? Esse é um livro que eu escrevi... Porque, a princípio, ceticismo e fé são coisas paradoxais, né? Exatamente. Esse título, até, na verdade, ele surgiu... que eu tive algumas entrevistas no programa do Jô. Eu vi. E a terceira entrevista que eu tive lá, foram 3 entrevistas. Na terceira, eu lembro que eu falei com ele que a fé era racional. Aí ele falou, essa foi a maior antifrase que eu já ouvi aqui no programa. Total, né? E eu falei com ele, olha, é porque se a fé não for racional, não é fé, é fideísmo, ou crendice. Ou seja, o Machado de Assis falava de um personagem de Rubião, Quincas Borba tinha o Rubião, que era um personagem que ele dizia o seguinte, Rubião era mais crédulo do que crente. Então, às vezes, é uma diferença do que crente. Qual é a diferença? O crente, apesar do jargão popular pensar diferente, o crente é aquele que acredita porque ele tem evidências para crer daquele jeito. O crédulo é um ingênuo, é aquele que tem a fé por amor da fé. Ele acredita em qualquer coisa. Qualquer coisa... Você tá entendendo? Tá. Então eu aproveitei esse lance, e é um livro que eu já estava escrevendo. Esse livro é mais na área filosófica. Eu trato de questões, por exemplo, ali, se Deus existe e é todo amor e todo poderoso, por que criança morre de leucemia? Tem guerra. Exatamente. A pandemia. Então falo de muita coisa. Será que dá para acreditar em Deus e na Bíblia? É uma linguagem assim que eu falo bem da filosofia, que é uma das minhas áreas também. Falo um pouco da pós-modernidade. Numa linguagem mais descontraída. Tem um capítulo que eu falo decifrando Homer Simpson. Que eu faço uma análise sociológica do cidadão de hoje. E o título, O Ceticismo da Fé, criou esse paradoxo justamente para mostrar que às vezes é preciso duvidar para crer. Porque se você for olhar bem, vamos pegar o ateu clássico, ou o cientista clássico. Eu estava vendo esses dias aí o depoimento daquele Carlo, fugiu o sobrenome dele agora, que está sendo considerado o novo físico aí para substituir Stephen Hawking, né? Ravaleri, daqui a pouco eu lembro o sobrenome dele. Ele mesmo fala, eu sou ateu, sou descrente e tudo mais, mas eu acredito num monte de coisa que eu não vejo. Olha. E os físicos são assim. Por exemplo, quem já viu a matéria negra? A matéria escura? A matéria escura, energia escura, Não tem nem como provar isso. Multiversos, que muitos físicos falam de multiverso. Universos paralelos. Tudo é cálculo, tudo é teoria. Tudo é cálculo. Não tem nada. É verdade. Eles continuam falando firmemente sobre isso. E é interessante que eles até acreditam no que eles não veem. Porque ele foi ao universo, não vê Deus lá, então ele crê que Deus não existe. E é um paradoxo, mas é uma realidade. Até que alguém prove alguma coisa para ele. Para ele, então ele crê no que ele não viu. Como não tem Deus lá, eu tenho certeza que ele não existe. Você tá entendendo? Mas eu acho que na cabeça dele, por exemplo, o cálculo matemático meio que prova que existem essas coisas. Não seria isso? Não há. Na verdade, você tem alguns indícios, mas são os mesmos indícios que um cosmógrafo teísta, que acredita em Deus, vai usar para falar assim, olha, o universo demonstra planejamento. Logo, deduz-se que é um criador. Seria mais ou menos assim, explicando em linguagem simples, aí eu até falo por que eu coloquei esse título. Vamos supor que eu chego aqui no seu estúdio, que aliás, muito legal. Eu já tirei foto aqui, cara, psicodélico demais. Tem muito bacana, coisa, cada muita cantinho. Não, esse chimpanzé aí, se sumir... É você que levou. Eu tô sabendo. Ele tá descolando aqui. Suponhamos que tivesse aqui, entre o seu acervo aqui, no chão aqui, uma latinha com comida de cachorro. Eu não vi o cachorro. Mas eu posso deduzir, senhora, o Vilela tem algum pet de casa aqui. Algum cachorro. Eu falo, mas você viu o cachorro? Não, mas eu tenho indícios que tem um cachorro aqui. Entendi. O ateu, se fizer uma comparação, ele raciocinaria assim, não, eu não vi cachorro nenhum. Tá, mas e a ração? Deve ter outra explicação racional para a presença dessa ração aqui, mas não é que existe um cachorro na casa. A não ser que eu veja um cachorro. A não ser que eu veja um cachorro, eu posso ver a ração, ela não é indício que há um cachorro. Então por que a ração dá? Aí ele começa a trabalhar com outras hipóteses. O Vilela, como ele tem aqui um macaco à mesa, tem um símbolo da Coca-Cola, tem uma geladeira ali da General Electric, ele colocou um objeto também, ponto. Mas ele não trabalha com a hipótese de existir um cachorro. Entendi. Então ele não vê no universo a digital de Deus, mesmo sendo planejado, falando, Deus não existe. Tá, e como é que tudo é planejado? Não sei, um dia saberemos. Eu trabalhei com o título Ceticismo da Fé, justamente, Vilela, porque eu sou cético para acreditar que certas coisas são pura coincidência. Tá certo? O universo é tão bem montado, os próprios físicos dizem isso, do nada, nada se faz. Então, se tudo começou um dia, o Big Bang,
né? E Lamaitre. o que tinha antes? O que tinha antes? Agora, esse novo cosmólogo já está trabalhando assim, não, talvez antes do Big Bang houvesse um outro universo que nós somos gerados por ele, mas esse talvez é uma coisa especulativa, que eu nem posso chamar de filosófica. É especulativa total, porque não existe indício nenhum disso. Quando o George Lamaitre, que era padre, por incrível que pareça, desenvolveu a teoria do Big Bang, na época de Einstein, eram amigos de Einstein e tudo mais, o que eles disseram? Esse é o que é clássico sobre o Big Bang e que está mais próximo de ser comprovado. Tá. Em primeiro lugar, o universo teve um começo. Esse universo que nós acreditamos teve um começo. E antes do universo não havia nada. Nem o tempo, nem o espaço, nem a gravidade, nem a energia, não havia nada. Era o zero absoluto. Isso. A incógnita é a seguinte: do nada, nada se produz. Ex nihilo, nihil fit, diziam os latinos. Se não havia nada, por que hoje há algo? É uma pergunta que já vem desde Parmênides. Por que existe algo ao invés de nada? Eu sou cético demais para acreditar que do nada pode sair tudo. É mais sensato para mim acreditar que existia uma causa primeira, para citar o Aristóteles aqui, essa causa primeira que deu origem a tudo que existe e ela mesma não pode ser dimensionada ou delimitada pelo tempo, pela gravidade, porque essas coisas partem depois dela. E a teologia vai chamar essa causa primeira de Deus. Tá certo? E alguns falam, não, eu acredito em qualquer coisa, menos Deus. Eu prefiro acreditar na possibilidade de ter tido um universo anterior ao nosso. Tem aquela teoria do efeito sanfona, né? Ele vai se expandindo, depois contrai, explode, etc. Só que quais são as evidências científicas para isso? Zero absoluto. Né? Então, apenas sabendo, a gente só sabe que o universo está se expandindo, isso sabe. Exatamente. Então, na verdade, eu sou tão cético quanto os ateus. Quanto os cientistas. Sim, só que o meu ceticismo me conduz a dizer que havia uma causa primeira, e o ceticismo deles conduz a dizer que havia talvez um multiverso ou um outro universo. Vê se eu tô falando besteira. Existem lacunas e os ateus preenchem essas lacunas com alguma coisa e você e eu, que cremos em Deus, a gente preenche com outras coisas. É isso? Sim são lacunas. E não, são lacunas. É só que essa frase, o Deus das lacunas, ela acabou... Existe isso? Existe essa expressão, o Deus das lacunas. Não sabia. Só que ela é dita numa forma pejorativa, sabe? Ela é dita de uma forma pejorativa, como se fosse assim, o crente, o crentez, até para falar numa linguagem bem vulgar assim. Não tem explicação, assim, não tem explicação, é Deus. Ponto, não tem explicação, é Deus. E isso acaba caindo realmente numa forma caricata. Fácil, né? É exatamente, porque... existe também o acaso. Eu tô conversando com você aqui, eu posso derrubar esse copo e cair no chão e quebrar. Não é um milagre. É um milagre, ou o diabo que derrubou, o Deus que derrubou. Então, realmente é uma forma caricata de falar da fé. Eu não acredito que seria simplesmente o Deus das lacunas. É a lógica que me permite preencher essa lacuna com uma hipótese, que a minha hipótese é a hipótese teocêntrica, a hipótese de Deus. Tá. E você acredita que o arrebatamento vai acontecer antes dos 7 anos que seriam aquele período de 3 anos e meio, 3 anos e meio, né? Ou durante... Ou tem alguns grupos que são pré-tribulacionistas, outros são pós-tribulacionistas. A gente já falou com o Rina aqui, ele falou que acredita que a igreja vai, se não me engano, vai ser antes da tribulação, né? Eu acredito que a igreja passará pela grande tribulação. Vivenciando? Vivenciando. Eu acredito que sim. É? Por várias razões. A primeira delas, você sabe que toda a doutrina de arrebatamento da igreja, dispensacionalismo... Arrebatamento, para o pessoal que não está acostumado, como você explicaria? Tá, eu vou resumir o que é o arrebatamento. Tá. Vocês já ouviram falar, pessoal, aqui num filme chamado Deixados para Trás, de Tim LaHaye? Eu vi, mas... Left Behind, né? Talvez o pessoal... Ainda vão criar uma tecnologia que a gente fala assim, eu ouvi, a gente vai ouvir, né? Já ouvi aqui. O pessoal... Esse filme mostra mais ou menos essa ideia. A ideia do arrebatamento é que o anticristo será um líder mundial. Carismático. E quando ele começar a dominar a Terra, um pouco antes dele exercer sua hegemonia, a igreja vai começar a desaparecer. Pessoas sumindo. O avião vai ficar desgovernado, vai cair. Aqui, o mandíbula desapareceu lá. Samba, então vai ficar só a roupa lá e tudo e tal. Aqueles que estudam a profecia vão entender que ali foi a igreja que foi arrebatada. E quem ficar para trás
é que não estava suficientemente espiritual para ser levantado. Aí vão começar 7 anos de sofrimento na terra em que o anticristo vai dominar. E ele vai perseguir aqueles que não estavam tão bem preparados. Muitos judeus nessa época vão se converter. E depois desses 7 anos é que Cristo vem com poder e grande glória com aqueles que foram arrebatados para estabelecer o reino dele de 1000 anos. O milênio. Mas a igreja mesmo não estará nessa tribulação de 7 anos, será tirada antes. Isso é o que diz a doutrina chamada doutrina do arrebatamento secreto ou dispensacionalismo. Eu, Rodrigo, particularmente, eu não sou adepto a essa visão de fim de mundo. Por quais razões? Vou tentar resumir aqui para não ser muito prolixo, que o nosso horário até já está bem avançado. E daqui a pouco eu tenho que pegar a estrada para ir... Caramba! Mas nós já vamos terminando aqui. Essa doutrina do dispensacionalismo, ela só passou a existir, sabe por quê? Houve um padre que ele, dominicano, Francisco Rivera. Esse padre Francisco Rivera, ele via que os protestantes entendiam que o anticristo era o domínio católico sobre a cristandade. Então esse padre, para tirar os olhos do papado, ele criou 2 coisas. Deu uma ênfase a uma ideia preterista, que o anticristo era Nero, e que a volta de Jesus será o seguinte, que o anticristo é alguém que vai surgir ateu no futuro e que a igreja não estaria aqui. Aí, a ideia desse padre passou para um homem chamado Darby, um pregador. Isso eu estou falando já no começo do século XX. Darby começou a pregar aquilo, começou a empolgar, começou a dar mais ênfase, sistematizou tudo isso que eu estou falando. Aí veio, depois de Darby, veio Scofield e criou a Bíblia Anotada de Scofield, que se tornou a Bíblia de todos os protestantes. E na Bíblia de Scofield estava essa doutrina que ele aprendeu de Darby. E depois de Scofield, outros pregadores renomados começaram a propagar a ideia do dispensacionalismo, especialmente o Tim LaHaye, que ficou muito famoso. E isso hoje emplacou, especialmente no mundo evangélico, como sendo a visão de fim de mundo. Só que se você olhar atrás da história do cristianismo, o dispensacionalismo, com o arrebatamento da igreja, 7 anos de tribulação, tudo mais, não fazia parte nem dos ensinos de Lutero, nem de Calvino, nem de Zwinglio, nem de John Wesley, dos metodistas, nem dos cátaros, nem dos albingenses, nem nenhum dos que viveram a história do cristianismo. Dos protestantes, nem os cátaros, como eu falei, nem os valdenses, nenhum deles ensinaram isso. Nem a igreja católica ensinou isso. Se você for recuando mais, nem os pais da igreja ensinaram isso. Então, se fosse uma doutrina verdadeira, a gente tinha que admitir que é uma doutrina que ficou por 2000 anos. Vigente? Não, nem vigente. Inesquecida. Ignorada. Porque em 2000 anos de cristianismo... Você falando dessa visão que foram os romanos... Não, essa visão do anticristo como sendo alguém que vai vir, os 7 anos, a igreja arrebatada antes. Essa visão. 2000 anos, essa visão ficou completamente desconhecida do cristianismo. E veio à tona... Não tem nenhum autor cristão que fala dela. Começou com Francisco Rivera, padre, e depois Darby e Hal Lindsey também, que vai vir depois de Hal Lindsey com Tim LaHaye, que vão propagar isso aí. E espalhou no mundo gospel. Mas, biblicamente, eu tenho dificuldade de aceitá-la por algumas razões. Em primeiro lugar, a volta de Jesus na Bíblia é descrita, e quando eu falo eu acredito assim, eu estou falando Lutero, Zwinglio, Calvino, todo esse pessoal aí, né? Ela será com poder e grande glória. Todo olho o verá. Até aqueles que o traspassaram. A Bíblia não fala de um arrebatamento secreto. Não fala. Em momento... mas como é que Rodrigo lá em Tessalonicenses fala? Seremos arrebatados no abrir e fechar de olhos. A palavra arrebatados ali significa tirado de um lugar e levado para outro. Não fala em arrebatamento secreto. Okay. Jesus fala, porque assim como o relâmpago que sai do Oriente e se mostra até no Ocidente, assim há de ser a vinda do Filho do Homem. Então não é uma coisa secreta. Com essas coisas em mente, outro detalhe, o Apocalipse fala que Deus guardará o povo dele
na provação que há de vir. Algumas traduções falam da aprovação. Guardará em meio à aprovação. Tá certo? A Arca de Noé, que é tomada por modelo de muitos, até em Jesus também, que fala, assim como foi nos dias do dilúvio, será na vinda do Filho do Homem, a família de Noé que foi salva, ela foi protegida do dilúvio, mas não retirada do dilúvio. Foi ela protegida, mas passou pelo dilúvio. Passou. Então, com esses e outros elementos, que eu precisaria de mais tempo para decidir, mas eu entendi a visão. Eu acredito que Jesus vai voltar com poder e grande glória depois do período da grande tribulação. A grande tribulação antecipa a volta de Jesus, porque Mateus fala, logo em seguida, a tribulação daqueles dias, fala da Idade Média, o sol escurecerá, a lua dará sua claridade, etc, 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 etc. E depois Daniel fala também que haveria um grande tempo de angústia, o qual nunca houve. Aí vem a vinda de Cristo. Tá certo? E nesse tempo de angústia, o qual nunca houve, o povo de Deus vai ser perseguido pelo anticristo e pelos que aderirem ao anticristo. Eu não sei se eu estarei vivo nessa época, mas se eu estiver, eu peço a Deus que eu fique firme ao lado de Deus e você também. Amém. E a volta de Cristo é aquela esperança que acalenta o nosso coração. Está perto. Eu não posso dizer quão perto, mas está próxima. Você diz nossa geração. Nossa geração. Caramba. A única coisa que eu digo, para não ficar marcando data, é só uma atenção, e essa aqui é para quem é crente. Às vezes Deus tem profeticamente o tempo de cumprir uma coisa, mas por causa da rebeldia do povo dele, a promessa se estende e atrasa. Vou dar um exemplo. Quando o povo de Israel saiu do Egito... Era para ficar 40 anos? Não era para ficar 40 anos. Ah, entendi. Então, se você tivesse conversando comigo na época que as pragas estivessem caindo no Egito e estivesse fazendo esse podcast... E aí? Lá em Mênfis. Exatamente. E me perguntaram assim, Rodrigo, na sua opinião, a libertação do povo hebreu está próxima? Eu falo assim, olha, pelo que eu estou vendo dos indícios, o rio Nilo se tornando em sangue, os animais morrendo, está muito próxima a libertação do povo de Deus. E de fato estava, tanto é que na Páscoa eles saíram. Só que eles saíram do Egito, mas o Egito não saiu deles. Resultado, ficaram 40 anos morgando no deserto. Então eu te dou a mesma resposta. Olhando o cenário mundial hoje, a nossa libertação está muito perto. Eu espero que nós não precisemos ficar 40 anos vagueando no deserto por causa da nossa falta de fé, da nossa falta de compromisso. É isso que está aí. É a transformação do indivíduo. E é isso que eu desafio o pessoal, a transformação do indivíduo. As pessoas não querem se transformar. Isso aqui eu aprendi, até nem foi só com a Bíblia, não, foi com a cultura hindu. A Shinavanda falava, por exemplo, que para a árvore macieira continuar vivendo, ela tem que soltar as folhas dela e as maçãs dela e se deixar renovar pelo outono e o inverno, até a primavera. E ele fala, o ser humano é a única árvore que no outono não quer soltar as folhas. É a metáfora para que não soltar as folhas seria o quê? Não se despir Não se despir de preconceitos, de mudança de vida. O máximo que a gente quer é ser melhor cidadão, melhor pai, melhor filho, melhor aluno. Mas a Bíblia fala que eu não preciso ser melhor cidadão, eu preciso ser nova criatura. A proposta bíblica é mais radical, é rasgar o Rodrigo. Por isso que Jesus falou uma vez com Nicodemos, falta uma coisa para você, Nicodemos, você tem que nascer da água e do Espírito. Como nascer da água? Eu vou voltar para a barriga da minha mãe e nascer de novo? Jesus, Nicodemos, aí que tá, meu filho. Jesus também é um cara bem-humorado, eu falei isso com você. Então, a gente estava conversando sobre Ele isso. Ele falou, olha, se eu tô falando das coisas da terra, você não tá entendendo, como é que você quer que eu te fale do céu? Aí ele usava metáfora, parábola, exagero. E Jesus jogou direto. Mas são as ferramentas que a gente usa para fazer piada. Exatamente. Só que não parecem piadas porque ressoavam na época, né? Não é? O que eu vou falar aqui vai surpreender muito. Tá. Jesus não era um comediante. Mas ele usava a mesma ferramenta dos comediantes para atrair a atenção das pessoas. E ele desafiava. Jesus despia você só com o olhar e com as palavras dele. Você falou uma coisa muito interessante fora do ar para mim, eu achei interessante que eu te fiz uma pergunta. Falei assim, olha, lá na hora da live você vai me entrevistar, né, do podcast, mas aqui eu quero te fazer uma pergunta. Você tava me entrevistando. E eu perguntei assim, cara, como é que é fazer humor hoje? Porque o mimimi tá tão grande que se você escrever na internet assim... Eu gosto de maçã. Eu gosto de maçã. Pronto. Cara, daqui a pouquinho vai aparecer... E a pera? E a pera,
Pô, Como assim a uva? Todo mundo gosta de uva, você é um uvofóbico. Uvofóbico, né? Você fala salada de frutas, por quê? Por que misturar todas as frutas? Cada fruta tem sua individualidade. Exatamente. Você tá no, e não tá no seu lugar de fala. É UV. É UV. É UV. É UV. Não é maçã, é macê. É macê. Então, sabe, é meio complicado esse negócio. Aí você falou comigo, explicando ali até que o humor é o exagero. Quando você falou isso, eu lembrei. Na época de Cristo, e eu não esqueci que eu ia dar um exemplo prático da mudança, hein? Era a hipérbole, o exagero que trazia atenção para o humor. Então, quando Jesus falava assim, é mais fácil passar um camelo no fundo de uma agulha do que um rico entrar no céu, o povo riu. Com certeza, né? Riu. Porque é um exagero. Era um exagero. Olha, se alguém olhar para a mulher com intenção impura, já adulterou. Mas só que era uma risada. Sabe aquele humor inteligente? Você sabe, você é um comediante. A pessoa ri de nervoso. De nervoso, que a pessoa ri, mas depois ela para pra pensar. Pra pensar. Pô, caramba, bicho, ele tá me fazendo rir aqui. Principalmente humor que mexe com política. O cara, ele lança uma geral ali. O humor é a forma mais fácil de você entrar na cabeça das pessoas, é direto. Principalmente, né? Vilela, se for um humor de ironia. A ironia é uma estratégia de linguagem que os medíocres intelectuais não entendem. E os hipócritas também não. Quem é medíocre intelectualmente, quem é hipócrita não entende a ironia. Ele não percebe a ironia. É comigo? Aí Jesus contava uma parábola e ele jogava papo reto no povo. Você tem que nascer de novo, Nicodemos. E o povo hoje não quer nascer de novo. Voltando à metáfora hindu lá, eu não quero soltar as minhas folhas porque no inverno eu vou ficar pelado, vou ficar feio. Eu quero ficar bonito. Dá trabalho, né? Aí você fica no inverno se enfeitando com folhas que não são suas, porque as naturais caem. É como o Photoshop do Instagram, que não é você. Você não muda e você está morrendo sem perceber.